Nós queremos saudar a todos que nos acompanham, que estão conosco, com a paz do Senhor Jesus. Que bom tê-lo aqui mais uma vez nesse culto que nós chamamos nas quartas-feiras, chamado culto voltado, né? Especialmente para as senhoras da igreja que têm vivido, mas na verdade Deus nos inclui a todos no mesmo propósito, né? Então nós saudamos e vamos dar início orando ao Senhor, pedindo uma bênção para os nossos corações. Pai eterno, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus e pedimos que possa o Senhor nessa hora perdoar todas as nossas falhas, tudo aquilo que nos separa do Senhor e que possamos alcançar a comunhão pelo poder do sangue de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar glorificando o nome do Senhor com o hino das crianças, mas que nós estaremos participando juntos. Vamos glorificar o Senhor. Maria
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. É bom louvar a Deus, né? Então vamos continuar nesse espírito de adoração, em comunhão, glorificando o Senhor pela bênção que o Senhor tem nos dado, por tudo que Ele tem feito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos meditar hoje na palavra de Deus que se encontra no livro de Hebreus, aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 28, último verso desse capítulo, que diz assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Meus amados, a palavra do Senhor ele traz para nós um aspecto muito interessante. O autor aos Hebreus, ele fala desse Deus longânimo e todo o propósito do culto de hoje é falar desse reino, um reino que é eterno. Interessante que nós podemos ver que o autor descreve logo no início desse capítulo, né? Ele fala a respeito de uma carreira que nos é proposta, né? Uma carreira que Deus destinou para mim, para você, para o homem, para a humanidade. Deus estabeleceu um projeto, uma carreira que teria um fim proveitoso, um fim de vida eterna. Todo o propósito de Deus é levar um homem a uma experiência de vida eterna. Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e vida abundante, ou seja, uma vida que não termina. E essa vida só vai ser podido viver lá na eternidade com o Senhor. Então, o propósito de Deus é levar o homem a essa experiência. Mas interessante observarmos que nesse penúltimo verso da palavra do Senhor, né, o verso 28, ele assim fala de um reino que não seria abalado. Que reino seria esse? Nós vivemos hoje em dias difíceis, né, onde tudo muda, né?
todas as coisas hoje em dia estão mudando tão rapidamente e principalmente dentro desse contexto que nós vivemos, onde aquilo que era não é mais, né? A verdade, diz a palavra, tropeça pelas ruas. Então nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde as coisas não se subsistem. Mas Deus aqui, a palavra do Senhor, o autor fala de um reino que não é abalado. E essa afirmação contradiz com aquilo que nós temos visto, né? Porque nós estamos vendo um mundo que está abalado em todos os seus aspectos, né? A família, né? Os lares estão sendo abalados, as circunstâncias que cercam, a saúde, né? A cada dia uma enfermidade nova, a cada dia desestabiliza o homem diante de situações que vive, a segurança, né? Quem é que tem segurança? É a preocupação hoje, a segurança está totalmente abalada, os valores, né? Os valores que o homem trazia consigo, que Deus estabeleceu para nós, estão se esvaindo, né? Você vê aí o lar, a família, né? Os conceitos hoje jogando por terra aquilo que de mais precioso que o homem tem, que é justamente a família, a capacidade de amar. Diz a Bíblia que nos nossos dias o amor se esfriaria porque o homem saiu do projeto, se afastou do Pentecostes, se afastou do projeto de salvação. E outra crise também que abala a sociedade, né? A ansiedade, a crise da existência, né? Nunca se viu o homem tão ansioso como no nosso dias, é a crise interior. Às vezes, em volta do homem, tudo vai bem, mas interiormente, às vezes, não consegue dormir, ele fica ansioso. E a ansiedade, né, que é o mal do século, fala da sede da alma, né? Por isso que Davi, ele descobre esse segredo e ele fala em um dos seus salmos: a minha alma tem sede de Deus, mas sede de um Deus vivo, porque só esse Deus pode tirar esse mal do coração do homem, né? E Pedro diz isso: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Então nós estamos falando de um mundo que se abala cada dia, mas a palavra de Deus fala de um povo, podemos dizer de uma igreja, não denominação, de uma igreja que a gente chama na Bíblia da igreja fiel, né? A igreja, aquela que é invisível, não tem rótulo, mas aqueles que estão vivendo da palavra de Deus, que está vivendo justamente esse reino, um reino que não se abala, o reino do Senhor. Que reino é esse? Não é o reino dessa vida, porque Jesus disse: o meu reino não é esse mundo. O projeto de Deus não é para esse tempo. O projeto de Deus é para que o homem possa conhecê-lo e saber que existe um reino eterno que não se abala. Céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. Então a igreja está vivendo esse momento, mas existe um conselho, né? Eu queria chamar a atenção das irmãs, dos irmãos, você que nos assiste, quem sabe pela primeira vez, há um conselho da parte do Senhor. Diz assim: pelo que tendo recebido o reino que não pode se abalar, retenhamos a graça. Então esse conselho é muito importante para nós, porque fala de valorizar essa grande dádiva de Deus para conosco. A igreja, nós estudamos há pouco tempo, a igreja de Filadélfia, que guardou a palavra, né? Guardou a palavra da sua paciência, de um povo que tem guardado a profecia, que tem estado vigilante para o tempo presente. Deus tem levantado um povo, uma igreja, que nessa hora vive um momento tão conturbado da história, mas sabendo no seu interior que existe um Deus todo-poderoso, aquele que chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que governa a vida do homem para levar o homem à experiência. Por isso ele diz: retenhamos a graça. A palavra do Senhor em Efésios diz assim, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então nós estamos diante desse contexto, onde a nós foi dado essa capacidade de crer, de cumprir com a orientação do Senhor, pela fé. Não a fé histórica, teórica, teológica, mas uma fé verdadeira, uma fé que brota no nosso coração para trazer uma experiência. Interessante que ele diz assim: e sirvamos agradavelmente. Como que nós podemos servir a Deus agradavelmente? A palavra de Deus fala sobre isso, né? Fala que
pela fé. É a fé que agrada ao Senhor. Que fé é essa, né? É a fé que transcende. É a fé que em nós foi gerada. Não é a fé que eu vou conceber, que eu vou fazer força, eu vou fechar os olhos. Não é essa fé. É uma fé que veio da eternidade e entrou no nosso coração e acessou a nossa alma. E nesse momento nós vivemos o grande amor de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. É a experiência da igreja dessa hora, né? Então, quando ele fala servir agradavelmente, estava falando disso, porque diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todos os atos da igreja é por fé. Nós vemos isso na história. Abraão largou tudo para trás porque ele creu na promessa. Não é verdade? A igreja vive isso do mesmo jeito que Eliseu, que Elias, dos profetas que passaram, de Paulo, de Pedro, de João, que viveram experiências notáveis porque no coração deles ardia a fé que Jesus gerou no nosso interior. Então, a forma da igreja ser agradável a Deus é quando ela exerce essa fé. Não a fé filosófica, teológica, a fé teórica, mas uma fé que transcende, a fé não fingida, a fé que em nós foi enxertada. Por isso que a igreja caminha em passos largos, servir de todo o coração, servir com gratidão. Estava conversando essa semana com um pastor e ele estava falando como que Deus fez essa obra na nossa vida. Nós não merecíamos, né? Mas o nosso coração está cheio de gratidão. Gratidão por esse Deus longânimo, que não olhou o nosso pecado. E nós podemos dizer hoje, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então era esse reino que estava definido. E o verso 12 da palavra do Senhor diz interessante, fala assim, serviamos agradavelmente, né? Agradavelmente ao Senhor. E Deus tem trazido essa bênção para o nosso coração, porque o amor é a causa de não sermos consumidos. O amor que inunda o coração do homem, o amor que inunda, que anuncia desse Deus que nos alcançou, desse Deus que abreviou, que tenha trazido para nós essa grande experiência, como lá em Mateus 9,36, e teve grande compaixão quando ele viu a multidão. Quando Jesus viu a multidão que não sabia para onde ia, ele teve grande compaixão. E o Senhor também, um dia olhou para nós, para mim, para você, para nossa família, e nos amou. Nós não tínhamos a direção, não sabíamos para onde íamos, estávamos cheios de ansiedade, cheios de insegurança, vivendo num reino abalado. Mas hoje nós caminhamos seguros, porque Ele nos colocou o pé sobre a rocha. Ele nos deu a palavra dEle, a palavra da verdade, uma palavra absoluta que dá segurança ao homem nesse momento de caminhar. Se você hoje está vivendo expectativas de qual reino? Deste mundo? Dessa situação que nós vivemos hoje? Ou você está vivendo a expectativa de um reino eterno? E é isso que o Senhor quer trazer para você que nos assiste, para nós, para a igreja, para você, quem sabe, pela primeira vez está ouvindo a palavra do Senhor. Deus quer que você saiba que existe um reino eterno, onde você pode fixar morada. Lá na eternidade. Aqui não, aqui nós somos passageiros, estamos de passagem nesse mundo, porque nós descobrimos que é um lugar melhor. E diz a Bíblia que esse lugar não existe morte, não existe dor, não existe ansiedade, não existe traição, não existe nada daquilo que abala o mundo dos nossos dias, mas que traz para nós segurança, porque é um Deus que continua abençoando. E a porta da graça está aberta para mim, para você, para sua casa, para sua família, para que nós possamos entrar por ela, viver com o Senhor essa grande experiência e aguardarmos o dia do arrebatamento da igreja, quando estaremos para sempre no reino que foi preparado pelo Senhor, por esse reino que não se abala, por esse reino que é eterno. Que Deus possa te abençoar, me abençoar, abençoar a nossa família, a sua casa, para que você possa viver essa experiência. Vamos cantar um louvor em glorificação ao nome do Senhor por esse reino que um dia Ele se revelou ao nosso coração.
Glória a Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos glorificar, agradecendo o Senhor por essa bênção, por esse reino que Ele revelou no nosso coração. Oremos ao nosso Deus. Pai eterno, nós te glorificamos por essa experiência que temos podido viver, que a nossa expectativa agora não é aqui nesta vida, mas a nossa maior expectativa é esse momento do arrebatamento da igreja, quando estaremos para sempre com o Senhor na tua eternidade. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. E agora em teu nome dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações e revelações do Espírito Santo permaneçam conosco, com todos os dias, em todos os momentos, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Bem, nosso curso está encerrado e nós queremos dizer para você que está no exterior, que gostaria de se comunicar conosco, até receber um atendimento, basta você acessar esse QR Code que está na tela e você prontamente terá alguém para te atender. Também, se você deseja enviar uma experiência de um culto, de uma experiência que você teve na igreja, seja nesse culto ou em um outro culto, na EBD, não importa, você pode ler esse QR Code e mandar a sua experiência, que é muito bom esse feedback seu para nós sabermos como nós estamos caminhando, não é verdade? E também temos o número 0800 707 3076, onde você vai receber um assistente de um pastor. Você está necessitado de uma oração, alguma necessidade, pode ligar para esse 0800, é 24 horas e terá um pastor prontamente para te atender, não existe custo nenhum, simplesmente nós vamos fazer porque nós somos mais do que bem pagos, que é a graça do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Estamos encerrando o nosso culto, que você possa estar conosco mais vezes. A paz do Senhor.